Oi, Shaktis! Bem-vindas à série Mulher Tântrica, esse espaço de muito amor, no qual eu vou te introduzir nesse mundo maravilhoso do Tantra, um mundo de muita potência, um mundo que talvez você conheça ou talvez você não conheça, mas de qualquer forma eu acho que vai ser interessante e potente para você, porque o jeito que eu ensino o Tantra, ele é totalmente conectado com a minha trajetória. Como diz o filósofo Michel Onfray, um dos meus filósofos preferidos, toda filosofia vem de um corpo que sente. Então, tudo que você ensina, tudo que você transmite, isso vem de uma trajetória, isso vem de uma história que você construiu. Por isso, o jeito que cada pessoa ensina é autêntico, único, especial. Assim como eu tenho certeza que o teu Dharma, o teu fazer nessa vida é único, especial. Então eu tenho certeza que vai ser uma aventura, no mínimo, interessante. Você descobrir o teu poder, a tua potência do teu corpo através dessa ferramenta de autoconhecimento absurdamente poderosa que é o Tantra. Mudou minha vida, eu quero mudar a tua também. Já mudei a vida de milhares de mulheres que passaram pelos meus cursos e eu espero que essa contribuição para a tua vida seja de fato relevante, faça você reverberar esse poder amoroso de formas muito poderosas para todos ao teu redor. O que consiste, então, esse curso Série Mulher Tântrica? Eu vou te trazer 3 aulas nas quais eu vou te fazer essa introdução. Nessa primeira, eu vou te trazer alguns conceitos básicos do Tantra, segundo a minha visão. A segunda vai ter uma surpresa com algumas convidadas. E na terceira eu vou te trazer algumas meditações. Eu vou te fazer sentir. Porque uma coisa que é importante que você já entenda agora. Tantra é sentir. Tantra é vivenciar. Então, você não vai aprender. Muita gente chega até mim e diz: Carol, qual livro que eu leio de Tantra? Por quê? Porque no Ocidente a gente aprendeu que a gente tem que ler livros. A razão, né? A ciência, o que eu posso ver, o que é material. Isso vai me ensinar. Mas o Tantra, ele faz essa tua visão virar de cabeça para baixo. Ele diz, não, você vai aprender vivendo. O conhecimento mais potente, ele vem quando ele não é mediado pela razão. É isso que o Tantra vai te dizer. Quando ele não é mediado pela razão, é um conhecimento imediato, experiência direta. Então, o que eu ensino é experiência direta. Mas sim, as palavras têm um poder também, especialmente nessa introdução. Então, eu vou querer te trazer hoje especialmente uma noção muito clara do que é Kundalini, que é a energia sexual, vital, criativa. Tudo no Tantra vai querer mover essa energia, trazer ela do teu primeiro chakra até o teu 7º chakra. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, porque primeiro eu quero que você entenda como que eu cheguei aqui, como que eu cheguei no Tantra, como que eu me tornei tântrica, como que eu acabei ensinando Tantra, né? Como que eu acabei mudando a vida das pessoas com o Tantra, o que me fez querer chegar aí. E como eu te disse que a forma como uma pessoa ensina é indissociável da sua história, eu acho que é interessante você saber que história é essa, né? E tudo começa, eu acredito, porque olhando em retrospecto as coisas começam a fazer muito sentido, né? Com o tempo a gente olha a vida em retrospecto e a gente vê que parece que tudo foi costurado para que nós estivéssemos aqui agora, assim como você. Tua vida também foi costurada para que você estivesse aqui agora nesse momento, para que você desempenhasse os papéis nesse mundo que você desempenha hoje e também para que nós estejamos juntas como um grupo agora. Nenhum grupo se forma por acaso. Isso é o que eu digo muito nos meus cursos, tanto online quanto presenciais. Então, todas nós mulheres Shaktis que estamos conectadas aqui, as outras Shaktis que talvez estejam assistindo no mesmo momento que você, tem alguma energia sendo mexida e que ela transcende a mim como indivíduo, transcende a você como indivíduo. Tem algo muito potente sendo movido. Então eu peço que você abra teu coração também para toda essa transmissão que não vem só através das palavras. Tudo isso que você não consegue ver, mas você está sentindo. E isso é muito feminino, isso é muito tântrico. E toda essa conexão com o feminino, ela começou muito cedo, porque eu cresci numa família matriarcal, uma família liderada pela figura fortíssima da minha mãe, que foi a mulher mais incrível que eu já conheci. Tive a sorte de ter uma mãe
extremamente poderosa, generosa e potente, totalmente alicerçada no amor. Era uma potência e um poder feminino que era alicerçado na generosidade e no amor, na receptividade, que são coisas tão femininas, tão matriarcais. E meu pai morreu cedo, quando eu tinha 3, 4 anos, então eu fui criada pela minha mãe, eu e as minhas 3 outras irmãs. Então era uma família de mulheres. Todo mundo que trabalhava na casa era mulher, as pessoas que se envolviam nos trabalhos delas eram mulheres. Eu era caçula, imagina, 3 irmãs mais velhas que eu. Todo mundo, parecia que eu vivia numa bolha matriarcal. E isso foi muito forte para alicerçar em mim valores muito femininos desde cedo. Então, eu fui entender um pouco mais tarde o feminismo, porque eu, naquela bolha, eu achava a mulher a criatura mais incrível do mundo. Como alguém ousaria dizer que a mulher não é um ser incrível? Como alguém, com aquela mãe que eu tinha, olhando aquela mãe que enfrentava tudo, que nos criou com uma garra tão potente, como que alguém ousaria dizer que a mulher não é o ser mais fantástico do mundo? Então eu cresci com essa certeza da força do feminino. E isso me deu força para que eu fizesse tudo que eu queria na minha vida. Sempre fui muito polêmica na minha escrita, me tornei escritora, me tornei filósofa, me formei em filosofia, tive uma monografia na filosofia que foi a sexualidade como afirmação de vida, que destoou dos meus colegas que estavam fazendo, digamos, temas um pouco mais comuns. Me tornei colunista da revista VIP de sexualidade, extinta revista VIP, revista masculina. Durante 8 anos eu fui colunista de sexualidade da revista VIP, comportamento. E sempre eu trazia uma polêmica, que não deveria ser polêmica, mas era, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, que é o olhar da mulher. Eu trazia esse olhar da mulher para o homem, o olhar de uma mulher segura, o olhar de uma mulher que conhece seu desejo, o olhar de uma mulher que conhece a potência da energia sexual, vital, criativa. Eu já intuía isso, só que eu não sabia que isso era tantra, eu não sabia que isso era tântrico, eu não sabia que essa energia que eu falava e que eu sentia despertar em mim já de outras formas, especialmente quando eu escrevia, especialmente no contato com a arte, que eu acho uma grande forma de rezar, de contato com o divino, sempre achei. E eu não entendi o quanto isso já era o Tantra em mim, de alguma forma, uma visão tântrica que eu já tinha naturalmente, mas não totalmente. Por quê? Porque eu tinha racionalidade muito forte. Eu sempre fui extremamente racional também. Imagina, me formei em filosofia. É o conhecimento todo se dando através da razão. Tornei escritora, palavras, né? Uma pessoa que explica o mundo através das palavras. Eu pensava assim, se num mundo que é todo estruturado em linguagem como é o nosso, eu achava que domina mais o conhecimento, que dominava mais o conhecimento, quem tinha o domínio dessa linguagem. E eu sempre quis conhecer muito, muito. Então, os meus textos, os meus livros vinham de muito dessa sede de racionalidade. Até que um dia, para escrever para uma coluna, porque eu gostava de investigar coisas novas para trazer para uma coluna, novas visões. Tinha ouvido falar do Tantra, já era praticante de yoga, já tinha o yoga já tinha mudado a minha vida, já me fez ver que através da minha respiração eu entrava em contato com as minhas emoções. O yoga já tinha me mostrado também que através de certos movimentos eu conseguia mudar também emoções, trazer emoções melhores, substituir emoções que estavam negativas por outras mais positivas. Eu vi essa alquimia que acontecia no corpo também, o que já me fez sair um pouco do racional. Porém, essa experiência tântrica que eu tive foi um primeiro turning point da minha vida, o grande turning point para essa nova visão de mundo que eu adquiri. Fui pesquisar sobre o Tantra, tive uma grande experiência tântrica e ela foi tão impactante para mim, ela me desconstruiu tanto nessa arrogância da minha autossuficiência racional, nessa visão antropocêntrica, que a sensação que eu tinha, gente, era tipo assim, esquece tudo que você sabe e começa de novo. Sério, tipo, sobre corpo, sobre sexualidade, sobre ser mulher, sobre ser uma mulher empoderada. Eu era vista como uma mulher empoderada, eu escrevia sobre empoderamento, eu tinha atitude de uma mulher empoderada, mas eu comecei a questionar até que ponto esse empoderamento ele não era apenas mental. E o meu corpo não tinha acompanhado esse empoderamento.
Será que ele tinha acompanhado? O que é ser uma mulher empoderada? É ser uma mulher livre? O que é ser uma mulher livre? É fazer tudo o que eu quero? Será que eu estava fazendo tudo o que eu quero? Será que as minhas escolhas estavam sendo pautadas ainda pelo patriarcado? Ou será que eram escolhas que estavam vindo? Enfim, abriu uma série de questionamentos. E a experiência que eu tive foi tão transcendental que eu descobri que o meu corpo, ele é instrumento para a transcendência. E, a partir dali, eu me joguei na prática do Tantra, no estudo do Tantra, nunca mais parei, me tornei uma pessoa com um estilo de vida tântrico e acabou, obviamente, entrando no meu trabalho e hoje em dia é o cerne, né, dos meus cursos. Óbvio que eu trago toda a minha bagagem de filósofa, de colunista de sexualidade e a minha história de vida e as experiências que eu tive, mas o cerne do meu trabalho é o Tantra. E nessa experiência em todas as experiências que eu tive, elas me mostrando que o meu corpo era instrumento para transcendência, eu percebi que o meu corpo era instrumento para minha cura, instrumento para cura de traumas, instrumento para que eu entrasse em contato com o infinito, com o sagrado, com o divino, com Deus, seja lá como você quer chamar essa coisa que você não consegue colocar em palavras, mas que você sabe, você sente, você sabe. Isso é muito interessante. Uma vez perguntaram para um guru na Índia, você acredita em Deus? Ele disse, eu não acredito, eu conheço. Então, Tantra se trata muito de você conhecer isso, que se você não quiser chamar de Deus, não chama, seja lá essa força cósmica, esse poder cósmico, para você conhecer, entrar em contato com tudo isso, você precisa despertar o teu poder pessoal. E o Tantra diz que essa energia está no teu corpo. Essa energia, que é a Kundalini, energia sexual, vital, criativa, ela está no teu corpo e você pode despertar ela a hora que você quiser, no momento que você sabe como fazer isso. E é isso que eu te ensino. É isso que eu ensino nos meus cursos, de formas diferentes, entre outras várias coisas. Mas como você vai despertar essa energia, a importância de despertar essa energia e conectar com esse infinito. Quando isso acontece, você chega num estado de êxtase, que é um estado de paz, que é um estado de cura, que é um estado no qual você se conecta com o teu centro de amor, que é o teu centro de poder. É a mesma coisa, centro de amor e centro de poder. Você cura traumas da infância, traumas de qualquer época da tua vida. Você potencializa teus orgasmos, porque o Tantra vê esse êxtase, que é o orgasmo, como algo sagrado. O Tantra vê a união entre duas pessoas como uma união mística, uma união sagrada. O Tantra vê o corpo, como, além de ser um instrumento para a transcendência, como algo sagrado. Então você passa a ver o teu corpo como sagrado. E o corpo do outro, de todas as pessoas, como sagrados também. E isso muda absolutamente tudo. E na minha trajetória eu percebi o quê? Que o Tantra é um grande instrumento para o empoderamento feminino. E daí surgiu todo o meu trabalho de empoderamento feminino através do Tantra, que é essa introdução que eu quero te dar aqui, e que eu acredito que você vai querer saber mais depois, porque é muito interessante. E o efeito que tem na vida das pessoas é algo muito potente e muito transformador. Porque no momento em que você olha o teu corpo como sagrado, você vai contra toda uma sociedade patriarcal que fez ver o teu corpo como tudo, menos sagrado. No momento que você vê o teu órgão sexual como sagrado, que no Tantra nós chamamos de Yoni, Yoni, Y-O-N-I. A tradução do sânscrito seria templo sagrado, portal sagrado. E o patriarcado fez com que nós víssemos a nossa Yoni como tudo, menos um templo sagrado. Né? A gente ouviu, fecha as pernas, menina, tira a mão daí, é sujo, é feio. Não, então você se tornou um corpo para o outro. Nós nos tornamos ao longo da vida, seguindo essa visão patriarcal, nós nos tornamos corpos para um outro. Nunca ninguém nos disse que o nosso corpo é sagrado. Nunca ninguém disse que o nosso corpo é pra gente. Nunca ninguém nos disse que a nossa Yoni é sagrada. E no momento que você entende que a tua Yoni é sagrada, que o teu corpo é sagrado, você começa a aprender a colocar limites na tua vida. Você começa a se amar. Duvido que alguma mulher que está me assistindo vai me dizer que se ama totalmente. Duvido que alguma mulher que esteja me assistindo agora não se olhe no espelho e não fique direto olhando para os supostos defeitos, segundo esse padrão cruel e irreal.
do patriarcado, duvido. E uma coisa que eu ensino muito é que o teu corpo, a partir dessa visão toda, o teu corpo ele é um contador de histórias. Cada marquinha que você tem, cada partezinha conta uma história. Por exemplo, se o teu quadril ele é mais largo, provavelmente você herdou isso do teu pai, da tua mãe. De onde você herdou isso? Olha que lindo! A história da tua linhagem está no teu corpo. Se você tem muito peito, pouco peito, você herdou de alguém isso. De qual lado da família você herdou? Olha só, é um contador de histórias. E se você começa a ir fundo, você começa a chegar em lugares muito lindos de autoconhecimento, de conhecimento da tua própria história. Cada marquinha que você tem conta. O teu corpo mostra, você teve filho, você não teve, teu corpo vai contar isso. Qual a tua idade? Quanto tempo você já percorreu nessa vida? Quanto tempo? Teu corpo vai contar isso. E por que é tão difícil a gente se amar? Por que é tão difícil você se olhar no espelho sem essa lente patriarcal, esse olhar que não é teu? Por quê? Porque nós fomos criadas nessa sociedade que lucra com a nossa falta de amor próprio e que faz com que você viva nesse autoabuso. Esse autoabuso, que é por que a gente não fala para a melhor amiga, não fala para as pessoas coisas horríveis que a gente fala para a gente mesmo? Então, uma coisa que mudou radicalmente para mim no Tantra é esse autoamor, entre outras várias coisas. Depois eu te conto mais. Mas seguindo com a minha história, esse foi um grande turning point, que me aproximou da vida de uma forma imediata, sem a mediação da razão. E essa experiência direta que eu tive fez com que eu mudasse a relação com o meu corpo, com a minha sexualidade, com o meu empoderamento, que eu aprendesse a colocar limites, que eu aprendesse a dizer não. Fez com que eu tivesse orgasmos muito mais poderosos, uma vez que eu acho que eu entendo que o meu corpo é sagrado, eu consigo abrigar essa energia de uma forma muito mais afirmativa. Eu aprendi a mexer com as energias do meu corpo, eu aprendi a despertar minha Kundalini, a importância de despertar ela, e todo mundo que me conhece antes e depois fala, Carol, você virou outra pessoa, porque eu virei puro amor. Amor, generosidade, eu queria dividir isso. Esse foi o primeiro grande turning point na minha vida, o primeiro grande ponto de virada. O segundo, ele não foi tão feliz. Aliás, foi o fato mais triste que já aconteceu na minha vida, mas foi um grande, grande aprendizado. E de novo eu morri e renasci. Que foi a morte da minha mãe. Essa mulher maravilhosa. Não sei se dá para ver na câmera, mas eu aqui no altar, junto com os deuses e deusas que eu tenho aqui, eu tenho uma foto da minha mãe, que é cujo aprendizado, né, eu guardo no fundo, fundo do meu coração e sinto que ela está comigo sempre. O médico avisou que ela tinha 6 meses de vida, aquelas coisas que a gente acha que a gente só vê em filme, né? Eu vivi. Ficamos sabendo que ela tinha no máximo 6 meses de vida, um câncer terminal, já tinha se espalhado para os ossos, câncer de pulmão, e eu comecei a partir dali a conviver com a morte. Uma coisa é a pessoa pegar, morrer, foi atropelado, alguma coisa aconteceu. Outra coisa é te darem uma sentença de morte. E foi isso que eu vivi. Eu convivi com a morte durante os 2 meses que a minha mãe estava com câncer. E foi um grande aprendizado de como lidar com essa energia que a gente não quer ver. A gente não quer ver a energia da morte. Ninguém nos ensina a lidar com a morte, especialmente no Ocidente. Na Índia, quando as pessoas morrem, as pessoas... É uma coisa pública, inclusive queimam os corpos em lugares públicos. As pessoas olham a morte. Aqui, a morte é... Todo mundo fala baixinho, desculpa falar disso, botam num caixão para ninguém ver. E isso faz com que nós tenhamos muita dificuldade de lidar com a morte. E eu, embora já tivesse passado por muitas mortes na minha vida, né? Meu pai, da minha avó por parte de mãe, os avós por parte de mãe, de pai, enfim, nunca a gente se acostuma. Ainda mais com a minha mãe, que era uma figura muito central na minha vida, o grande amor da minha vida. Então eu convivi esses 2 meses com ela, até que finalmente ela deixou o corpo. E o momento em que eu vi que ela deixou o corpo, logo que eu vi o corpo dela sem vida, parece que é como se tivessem me levado, eu costumo dizer que assim, é como se tivessem me levado até uma beirinha de um abismo, e agora eu não tinha para onde ir, porque eu olhava aquele corpo sem vida. E
O que era aquilo que estava lá dentro animando aquele corpo? É a alma? Mas o que é a alma? Para onde foi essa alma? Que eu não sei o que é. O que é tudo isso que a gente vive? A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Então eu me vi naquele abismo que a racionalidade me levou até ali e me deixou. Então tá, fica aí. Agora lida com isso. E foi então que eu entrei em contato com o grande mistério da vida. Em forma de reverência. Olhando aquilo, não tinha o que fazer. Eu, que era super racional, simplesmente me curvei diante do grande mistério da vida e reverenciei esse não saber. E comecei a sentir tudo que eu não sentia ao longo da minha vida. Se eu achava que eu sentia, a Carol depois olharia rindo para tudo isso que ela achou que sentiu. Ali, por eu não ter outra chance além de sentir, eu senti a maior dor que eu já senti na vida. Mas eu também senti a maior conexão com o divino que eu já senti na vida. E eu te digo que foi uma das experiências mais tântricas que eu já tive na minha vida. Então, quando a gente fala de Tantra, é muito importante que você entenda que, diferente do jeito que chegou no Ocidente, não é só massagem tântrica, sexualidade, não sei o que, não. Tantra é você se relacionar de uma forma imediata com a vida, é você entrar em contato com o grande mistério da vida, seja lá como você quiser chamar, de uma forma entregue, inteira. E isso vai mudar todas as áreas da tua vida. Absolutamente todas as áreas da tua vida. Tantra é você compreender que isso que eu te relatei, esse contato com esse infinito, ele é igual ao que você sente quando você vê o teu filho nascer, por exemplo. É a mesma natureza. É a mesma coisa que você sente quando você vê uma lua linda, lua cheia nascendo. Você sente aquele arrepio e você fala, o que está acontecendo? O que é isso? É essa presença disso que você não consegue dar nome. É a mesma coisa que você sente quando você vê um pôr do sol maravilhoso. E é a mesma coisa que você sente quando você tem um grande orgasmo. O orgasmo, como diz o Bataille, outro filósofo que eu gosto muito, outro pensador que eu gosto, é um momento de descontinuidade. É um momento no qual você simplesmente se desconecta, você vê o seu ego se dissolvendo, e quando o seu ego se dissolve, você entra num estado de não mente. É uma grande, grande meditação. É uma grande meditação. Por isso, as trocas tântricas, elas são muito potentes. Ou quando você usa o teu corpo como instrumento para essa transcendência, estimulando a tua energia sexual, vital, criativa, você se torna um grande canal de amor, de poder. Por isso, como eu sempre digo, o orgasmo é uma reza. E tudo isso se dá como? Tudo isso se dá através do despertar de uma energia que, como eu já disse, se chama Kundalini, a energia sexual, vital, criativa. É uma energia que ela está localizada mais ou menos no primeiro chakra. O primeiro chakra fica na altura dos genitais, se chama Muladhara Chakra. Tudo no Tantra quer fazer essa energia subir. Tudo no Tantra quer levar essa energia daqui até o topo da cabeça. Por quê? Explico. Primeiro explico o que a gente costuma fazer no Ocidente, depois vou te explicar o porquê. Pensa assim, geralmente quando você está muito estressada, muito cansada, está triste, o que você vai fazer? Você quer assim, eu quero desencanar dessa situação, eu quero relaxar. O que você vai fazer? É muito comum as pessoas irem para uma certa animalidade, que é, na verdade, levar essa energia para baixo. O que você faz? Você vai beber, você vai usar alguma droga. Beber, você vai fumar, vai usar alguma droga, alguma coisa do tipo. Você vai fazer um sexo bem de Muladhara Chakra, bem aqui de baixo, desconectado. Geralmente aquele sexo que você depois se sente vazia, sem aquela sensação de pertencimento que é tão característica quando a energia sobe. Não é isso que você vai fazer? Você pode até, de repente, sei lá, não, mas quando eu tomei um ácido, quando usei uma droga psicodélica, eu entrei sim em contato, a minha energia subiu, eu entrei em contato com... Daí eu te digo uma coisa, que o Neem Karoli Baba, que é um guru indiano que já deixou o corpo, mas que eu reverencio muito, ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, ele falava, as drogas, elas te colocam na sala com Deus, só que elas não te deixam ficar. Eu acho isso uma coisa muito interessante, porque é muito isso. A gente tem situações que a gente consegue... né? Mas não fica, aquilo não perdura.
Aquilo não vai mudar a tua vida, aquilo vai mudar o teu momento. Pode ser lindo, maravilhoso, nada contra, mas não vai fazer perdurar esse estado no qual você vai se sentir desconectado dos problemas, no qual você vai se afastar dos teus traumas, no qual você vai entender algo de infinito que tem dentro de você e que conecta com esse infinito lá fora. Esse estado não vai perdurar com as drogas, por exemplo, ou com o uso de alguma substância. Então, o que o Tantra diz? O Tantra vai querer levar essa energia até o topo da cabeça, porque se você conseguir percorrer o caminho desses chakras, fazer essa energia explodir no topo da cabeça, tem uma série de formas de fazer isso, você vai chegar nesse estado que perdura. Você vai entrar em contato com esse teu eu superior. É uma outra experiência. Então eu quero falar rapidamente dos chakras para você entender que caminho é esse. É importante porque a base de tudo no Tantra vai ser isso. Então é muito importante você saber como se dá isso. Primeiro chakra, Muladhara Chakra, conectado com a tua sobrevivência, conectado com a tua relação com o material. Quando você está numa situação que você está com medo de escassez ou que está ameaçando a tua vida, uma doença, você sente o teu Muladhara, né? Porque está relacionado com o material, relacionado com a tua sobrevivência. E o chakra que abriga Kundalini. Segundo chakra, 3 dedos abaixo do umbigo, Swadhisthana, chakra conectado com a tua sexualidade, com a tua relação com a tua autoestima também. As mulheres geralmente têm muitas questões com esse chakra, né? Chakra sendo pontos energéticos no corpo que nós temos. Então esse segundo chakra geralmente é uma questão para as mulheres, porque nós ouvimos a vida inteira que sexualidade não pode, é feio, cuida, né? A gente só ouviu isso sobre sexo, né? Cuida que vai engravidar, cuida que vai ficar mal falada, cuida, você é um corpo para o outro, tem que agradar, faz performance no sexo, senão você não vai ser aceita, finge orgasmo, senão vão te achar estranha. Então, olha quanta bagunça. Você é feia, você é magra demais, você é gorda demais, você é baixa demais, você é alta demais. A gente nunca é o que tem que ser, parece, na visão do patriarcado. Então, é tudo tão cruel e essa crueldade ela está cravada aqui. Não só a crueldade com você, mas com todas as mulheres que vieram antes de você na tua linhagem. Isso é muito importante você saber, que essas dores que você carrega, elas não são só suas, elas são de toda a tua linhagem feminina. Então é muito importante você saber que isso está cravado no corpo. Toda crença limitante ela tem um correspondente no corpo em forma de couraça. Então é aí que eu gosto de ir com o meu trabalho, sabe? É destruir essas couraças, é a gente ir com força para a gente desvelar o que precisa ser desvelado e para que brilhe o teu centro de amor. Então o meu trabalho ele é muito focado nisso. Eu quero que você consiga desvelar tudo que precisa ser desvelado para que você consiga fazer brilhar o teu centro de amor, a tua potência, que está ali, a tua verdade, que está ali esperando só para ser olhada, ela quer ser vista, ela quer ser mostrada para o mundo. Mas às vezes a gente não tem essa segurança, porque minaram essa segurança na gente. E por isso nós temos que despertar esse poder. A tua verdade é o que você tem de mais precioso, por isso que nós somos todos diferentes e temos verdades diferentes. Porque essa engrenagem perfeita que é o universo, ela funciona quando cada um está desempenhando o seu dharma, o seu propósito. O universo é uma engrenagem perfeita que precisa da tua verdade. Por isso que nós todos somos diferentes, cada um tem uma verdade, para que nós possamos compor essa perfeição que é o universo. Então, uma pena é que a gente permita que o patriarcado nos mine a nossa autoconfiança, de que a nossa verdade merece ser mostrada, que mine o amor por nós mesmas. É uma tristeza passar por essa vida sem se amar como a gente merece ser amada, e esse primeiro amor, ele precisa vir de nós mesmas. É uma pena que nós não nos sentimos autorizadas a ter prazer, a ter afeto, a ter amor. Uma das coisas que eu mais falo nos meus cursos é você merece, você merece, você merece. Então, agora eu quero já que você entenda que você merece afeto, prazer, carinho, amor. E que esse amor comece por você. E tudo isso o Tantra me trouxe. E é o que eu quero fazer por você. Trazer essa ferramenta que vai fazer você se amar mais, você aceitar a sua verdade, expandir tudo que você merece expandir. Continuando os chakras. O próximo chakra é o Manipura. Ele fica bem aqui, nesse ossinho. É o plexo solar. Esse chakra, ele é conectado com o teu poder pessoal. É aquela coisa, eu posso, eu faço, eu aconteço.
Muito importante que ele esteja em equilíbrio, para que você consiga realizar seus projetos, conseguir se impor quando você precisa se impor e ter a autoconfiança necessária. Próximo chakra, Anahata Chakra, chakra do coração. Fica no centro do peito e é ali que você joga para baixo do tapete todas aquelas emoções, sabe? Que você não quer sentir, tem medo de sentir, todos aqueles amores que você não expressa, as dores que você finge que você não tem, tantas mágoas, tantas coisas, né? Feridas de lutas que você já travou, tudo aquilo que a gente não quer ver, a gente guarda aqui. As coisas que a gente quer ver também, as coisas belas também, mas o fato é que está tudo aqui. E tudo que você não quer ver, que você joga para baixo do tapete, fica travando o teu centro de amor. De novo, impedindo a tua expansão. Depois nós temos o Vishuddha, chakra da comunicação. Muito mais do que um chakra da comunicação. Ele é o chakra da expressão da tua essência. Como eu já falei, nós precisamos entrar em contato com a nossa essência. Tudo dá certo quando a gente está em contato com a nossa essência, com o nosso dharma, com o nosso propósito. Tudo funciona, parece que apertou um botãozinho, as coisas começam a dar certo, as oportunidades começam a acontecer, as trocas que estavam travadas, elas começam a se dar. Então é muito importante você conseguir expressar. Só que tem uma coisa, né, que a nossa yoni é muito conectada com a nossa fala. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas teve uma pesquisa que fizeram e foi muito interessante, que foi constatado que mulheres abusadas, que foram abusadas, tenho certeza que várias que estão me assistindo já tiveram alguma espécie de abuso, porque todas nós, de uma forma ou de outra, fomos abusadas no patriarcado. Então, foi constatado que todas as mulheres, muitas mulheres, né, que estavam nessa pesquisa, que tinham sido abusadas em alguma fase da vida, elas tinham dificuldade de falar em público. Elas tinham dificuldade de impostar a voz. Elas tinham dificuldade de se expressar. Porque essa ausência de relação que as pessoas têm com toda essa área aqui impede que essa energia suba e conecta direto com a incapacidade de expressar essa tua verdade. Então isso para uma mulher é muito importante. Para o empoderamento feminino isso é muito importante. Assim como para a cura de todos os traumas, está tudo interligado. Outro chakra que nós temos é o Agnya Chakra, aqui o ponto entre as sobrancelhas. Esse ponto ele é conectado com a nossa intuição. Outra coisa que o patriarcado nos roubou, né? A crença na nossa intuição, a segurança na nossa intuição. Eu penso quanto tempo da minha vida eu fiquei sem acreditar na minha intuição. E a minha vida mudou completamente quando eu comecei a perceber a minha intuição. Eu comecei a ver que essa sensação que eu estou tendo é uma verdade. É uma verdade diferente da verdade racional, né? Mas a gente só aprendeu a confiar na razão. E a intuição é uma forma de conhecer imediata maravilhosa. Hoje em dia eu tomo decisões seríssimas, decisões que envolvem coisas sérias, né? Tanto profissionais quanto em relação, etc., só com a intuição. Às vezes, dados podem me levariam a tomar uma decisão diferente, mas se eu tenho uma intuição, eu sigo. E geralmente dá certo. Então, geralmente quando tem a ver com criatividade, então, não tem erro. Criação de nomes, às vezes de curso, títulos de livro, eu me lembro as pessoas falando, não coloque esse título, né, no meu último livro, o Beat, não coloque esse título. Eu falei, não, mas é esse título, faz sentido para o livro, eu vou colocar esse título. E deu super certo e todo mundo sempre elogiou o título e faz todo sentido, literariamente falando, com o livro. Então, assim, isso é só um exemplo de como a tua criatividade está conectada com a tua intuição. E você não pode negar ela. E, por fim, nós temos aqui o 7º chakra, que é o Sahasrara Chakra. É esse ponto no topo da tua cabeça que é como se ele te conectasse com toda essa energia. Eu vou usar uma analogia que eu gosto muito, que o Osho usa, que é, ele fala que é como se nós estivéssemos todos dentro de uma sala totalmente escura e lá fora tivesse muito sol. Só que você não consegue ver lá fora porque você não abriu as portas e as janelas. Então, quando a gente consegue fazer essa energia subir, promovendo curas, quando ela sobe, ela promove curas em cada chakra, em cada área. Cada chakra conectado com uma área promove curas e desbloqueios em cada área da tua vida. Quando ela chega aqui, é como se você escancarasse as portas e as janelas e você visse o sol lá fora. E você pensa, o que eu estava me preocupando?
que eu estava reclamando? O que eu estava me colocando na frente da minha própria vida? O que eu estava sendo um obstáculo para mim mesmo? Porque a gente faz isso às vezes, né? Nesse ciclo samsárico. A gente reclama da vida, mas quem está colocando obstáculo às vezes é a gente mesmo. Então, quando explode isso, essa energia, seja como for, através de uma vivência catártica, através de uma sutileza, também possível, através de uma troca com alguém, uma união mística, que vai levar a um grande orgasmo, enfim, tem tantas formas, mas o fato é que você chega num estado que você consegue, com a prática, manter. Se você se manter praticando, vai chegar um momento que você vai se manter em níveis cada vez mais altos de consciência e conexão com esse teu eu superior. Cada vez você vai se manter mais conectada. E isso vai te levar a um outro estágio de empoderamento. Porque eu percebi ao longo da minha trajetória, né? Porque, enfim, escrevendo tanto tempo sobre homens, mulheres, relacionamentos, sexualidade, pesquisando isso como filósofa e vivendo isso como tântrica, pesquisando como tântrica, enfim, toda a minha trajetória de vida, eu acabei captando muito o Zeitgeist, né? Que é esse espírito do tempo, da nossa época. E eu percebi que muitas mulheres que se diziam que estavam empoderadas, elas estavam empoderadas, elas achavam que elas estavam empoderadas, elas estavam com discursos feministas incríveis, estavam lá fazendo textão no Instagram feminista, hashtag sororidade, etc. Mas daí, quando, às vezes eu estava falando, amigas, né, pessoas que eu conhecia, eu estava conversando e eu descobri que ela ainda fingia orgasmo. Ou que ela não tinha uma relação com o corpo, de culpa, de vergonha do próprio corpo. Então eu comecei a entender, assim, o que ela, em algumas situações, ela ainda estava querendo agradar, apesar né, desse discurso, ela ainda estava na posição daqui que é agradar, daqui tem vergonha de dizer não. Até que eu comecei a pensar, tem algo a ser resolvido aí. Esse empoderamento, ele precisa sair da mente e ir para o corpo. Então, todo o meu trabalho com as mulheres é esse. Partiu dessa percepção da minha vivência. O empoderamento precisa passar pelo corpo. Né? Isso culminou numa palestra que eu dei no TED, que o título era: o empoderamento precisa passar pela vagina. Choquei as pessoas da plateia. Eu me lembro que tinha até um pastor que falou antes de mim, então eu cheguei depois com esse tema: empoderamento precisa passar pela vagina. E foi muito mágico subir num palco, olhar para todas aquelas pessoas ali, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, e falar da mulher, falar da potência que é a mulher, chegar e contar da potência que é a mulher quando ela descobre o seu corpo como instrumento para transcendência, quando ela descobre a potência que a Yoni dela tem, quando ela descobre que no momento que ela autoriza todas essas energias que essa sociedade ensinou ela a negar, ela vira luz, ela vira um canal de amor. É como se ela se jogasse num caminho que se abrisse, que todas as portas se abrissem para ela. Porque ela está no lugar que ela tem que estar. E nos tiraram do lugar onde a gente tem que estar. Foram minando a nossa relação com a nossa intuição, foram minando a nossa relação com o nosso corpo, a relação mais primordial com o nosso corpo, foram minando a relação com a nossa voz, com o nosso grito primal, com a nossa selvageria positiva, com a nossa mulher selvagem. E a gente precisa resgatar isso. E eu vi no Tantra, descobri no Tantra, essa grande potência, que é como instrumento de libertação. Então, o que eu te convido é para se libertar comigo. Na próxima aula a gente vai falar um pouco disso, mas eu espero que você já tenha sentido a verdade que eu estou querendo te passar. A minha verdade que é a tua verdade. A minha verdade que é a tua verdade, independente da tua história de vida, que provavelmente é diferente da minha, independente das tuas vivências e as tuas buscas serem diferentes, talvez, das minhas, nós trabalhamos com a mesma verdade. Fomos criadas numa mesma sociedade patriarcal, que quis nos calar, que quis fechar nossas pernas, que quis nos fazer desconectar dos nossos corpos, que quis com que nós competíssemos, que nós virássemos rivais, quando, na verdade, a nossa força está na nossa união. Como eu sempre digo, nós precisamos lutar contra o patriarcado com armas matriarcais.
não com armas patriarcais. Então, isso é um grande convite para você lutar contra o patriarcado com armas matriarcais, que é você retomar esse caminho de volta para o corpo. Retomar esse caminho de volta para o corpo e descobrir o empoderamento que surge a partir daí. Tá bom? Minhas Shaktis lindas. Obrigada, hoje eu vou ficando por aqui. Não perde o próximo encontro, que vai estar muito lindo. Vou estar com convidadas muito especiais. Vou trazer Shaktis que, além de amigas e mulheres incríveis, muito talentosas e criativas, elas são também minhas alunas e passaram por transformações muito bonitas através do empoderamento, através do Tantra. Shri Matre Namaha. A Mãe Divina em mim reverencia a Mãe Divina em você.